Olá! Hoje eu vou ler o livro proibido que revela exatamente como controlar a energia. É um livro incrível com um poder imenso de transformar sua vida. O livro proibido que revela exatamente como controlar a energia. Prólogo: o chamado da força invisível. Por milênios, manuscritos escondidos foram queimados, templos silenciados e sábios condenados ao esquecimento. Tudo para que uma única verdade jamais fosse revelada. O ser humano não é um corpo tentando ter poder, mas uma centelha tentando se lembrar que é o poder. O Corpus Hermeticum, texto proibido e sussurrado entre iniciados, não falava de magia simbólica ou crenças ingênuas, mas de uma ciência perdida, a arte de manipular a própria energia e dobrar a realidade com a força da mente. E é exatamente isso que este livro proibido vai te mostrar. Não o que pensar, mas como pensar para transformar cada pensamento em criação. Você vai descobrir o segredo que sempre esteve dentro de você. O código que os antigos chamavam de mecânica divina. Um sistema tão preciso que as religiões o esconderam. Os reis o proibiram e a ciência moderna só agora começa a compreendê-lo. Prepare-se, porque a partir de agora cada emoção que sentir, cada palavra que disser e cada silêncio que guardar poderá moldar o tecido invisível do universo. Este não é um vídeo, é um portal. E ao atravessá-lo, nada, absolutamente nada, será igual. Capítulo 1. O corpo invisível do universo. Há uma respiração silenciosa por trás de todas as coisas. Um sopro antigo, anterior ao tempo, invisível e eterno, que pulsa desde a formação das primeiras estrelas até o instante em que você inspira este ar agora. Essa força não pertence a nenhum Deus específico, nem se limita a nenhuma crença. Ela é a substância primordial de tudo o que existe. Os antigos chamavam de prana, os egípcios de Ka, os gregos de pneuma e os hermetistas, guardiões de uma sabedoria que sobreviveu à destruição das bibliotecas sagradas, a chamavam de energia primordial, o corpo invisível do universo. Nada, absolutamente nada, está fora dela. Toda pedra, planta, som, pensamento ou emoção vibra como uma partícula dessa imensidão viva. E compreender isso é o primeiro passo para entender o segredo que os iniciados sempre protegeram. O poder de manipular a própria realidade começa quando você reconhece que faz parte do mesmo tecido que a criou. Essa energia não é metafórica. Ela é concreta, ainda que invisível aos olhos comuns. É o oceano silencioso no qual nadam as galáxias e, ao mesmo tempo, o campo sutil que vibra dentro das células do seu corpo. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, descreveu essa verdade na lei da correspondência. Como é acima, é abaixo. Como é dentro, é fora. Essa frase, escrita há milhares de anos, contém o mapa completo do poder humano. O universo é um organismo vivo e o ser humano é sua miniatura, um espelho microscópico da mesma força que move os sóis. Tudo o que existe fora é uma réplica do que vibra dentro. O cosmos não está distante, perdido entre estrelas. Ele respira em você. Quando uma emoção surge, o universo inteiro responde. Quando um pensamento é emitido, o espaço ao seu redor se reorganiza sutilmente, como se ajustasse suas engrenagens à sua vibração. Você não está observando a realidade, está cocriando-a em tempo real, a cada segundo. A ciência moderna começa a tocar a superfície desse mistério através do campo quântico. Fala-se de partículas que aparecem e desaparecem no vazio, de observadores que alteram resultados apenas por medir. Mas os antigos já sabiam, tudo vibra. Cada átomo é uma dança de energia, cada ideia é uma onda que se propaga, e cada emoção é uma frequência capaz de moldar a matéria.
Quando você sente raiva, medo ou culpa, sua vibração densa distorce o campo, criando realidades que refletem esse estado interno. Quando sente amor, paz ou gratidão, você harmoniza o fluxo e o universo começa a conspirar em sincronia com o seu coração. O segredo hermético não era apenas filosófico, era mecânico. Energia é ordem em movimento, emoção é energia em ação, e mente é o comando que define a direção desse fluxo. Imagine o universo como um imenso lago cristalino. Cada pensamento que você tem é uma pedra lançada na água. As ondas que se formam viajam até o infinito e retornam em forma de circunstâncias, encontros, coincidências. A maioria das pessoas vive atirando pedras sem perceber, reclamando das ondas que elas mesmas criam. Os mestres, ao contrário, observam a superfície antes de agir. Escolhem o tamanho, a força e o ângulo de cada lançamento. É isso que significa dominar o corpo invisível do universo. Perceber que não há separação entre sua vibração e a realidade que te cerca. Você não é um passageiro nesse oceano, é a própria maré. A energia primordial se manifesta em diferentes camadas. Há a energia física, que movimenta a matéria, a energia vital, que anima os organismos, e a energia mental, que estrutura os mundos invisíveis. A física é densa e visível, a vital, sutil e orgânica, a mental, luminosa e criadora. Todas coexistem, interligadas como notas de uma mesma música universal. Quando você pensa, ativa correntes mentais. Quando sente, colore essas correntes com vibrações emocionais. E quando age, cristaliza essas vibrações em forma física. Tudo o que você chama de vida é o resultado desse triplo processo: pensamento, emoção e ação. Por isso, Hermes dizia, a mente é o todo. O corpo humano é o laboratório onde essa alquimia acontece. Cada célula é um templo microscópico de energia. O coração, por exemplo, não é apenas uma bomba de sangue, é o centro eletromagnético mais forte do corpo, irradiando um campo que influencia tudo ao redor. Quando você sente amor, esse campo se expande. Quando sente medo, ele se contrai. É como se o universo inteiro respirasse junto com o seu coração. Esse campo não termina na pele. Ele se estende em todas as direções, fundindo-se com o campo coletivo da humanidade e com o próprio tecido cósmico. Assim, quando você muda internamente, o mundo também muda. Os antigos sabiam que dominar esse corpo invisível era mais importante do que dominar o corpo físico. Por isso, treinavam-se em silêncio, respiração e observação. Aprendiam a perceber a vibração de cada emoção antes que ela se tornasse palavra e de cada pensamento antes que se tornasse ato. Sabiam que, ao harmonizar o interno, o externo se realinhava por consequência. O segredo não está em controlar o mundo, mas em controlar a vibração que o gera. É como ajustar a nota certa em um instrumento. O som muda e o ambiente inteiro responde. As emoções são o combustível mais poderoso desse processo. Elas são a ponte entre o visível e o invisível. O que você sente cria padrões de energia que se movem como correntes luminosas em torno de você. Pessoas com vibração semelhante são atraídas por ressonância. Situações compatíveis com sua frequência se manifestam. Nada é aleatório. Tudo é ressonância vibracional. Quando você compreende isso, começa a perceber que até mesmo o caos tem harmonia. Apenas uma harmonia que ainda não foi decifrada. Agora, feche os olhos por um instante. Imagine que o universo inteiro é um corpo e que você é uma célula consciente dentro dele. Perceba que, ao se emocionar, você envia impulsos para esse corpo maior. Se vibrar medo, o universo sente contração. Se vibrar amor, ele se expande.
Essa é a linguagem secreta entre o homem e o cosmos, a troca de energia através da vibração. Você é ouvido mesmo quando não fala, visto mesmo quando não se move, compreendido mesmo quando se cala. Tudo o que emite retorna multiplicado, porque o universo é apenas o espelho do seu próprio estado interno. É por isso que os iniciados diziam que o verdadeiro templo não está em pedras, mas na mente em silêncio. A realidade é um espelho energético em constante resposta ao que você emite. Quando compreender isso profundamente, perceberá que controlar a energia é, na verdade, controlar a si mesmo. E é exatamente aí que começa o poder. Porque o universo, esse corpo invisível que pulsa dentro e fora de você, nunca se opõe à sua vontade. Ele apenas reflete aquilo que você decide vibrar. No instante em que você desperta para essa verdade, o jogo muda. O mundo deixa de ser algo que acontece com você e se torna algo que acontece por você. A partir de agora, cada pensamento será uma semente lançada no solo quântico do infinito, e as colheitas que virão dependerão da pureza da energia que você emana, porque o universo não fala palavras, ele fala energia, e você é a sua voz. Capítulo 2. O Códice Hermético. A mente como máquina divina. Existe um segredo antigo, gravado não em pedra, mas na própria estrutura da consciência humana. O Corpus Hermeticum, conjunto de ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegisto, não era apenas filosofia, era um manual para operar a mente como uma máquina divina. Nele está revelado o princípio que os sábios egípcios chamavam de o grande mistério. A mente é o demiurgo, o criador do plano material. Essa ideia, que parecia blasfema aos olhos das antigas religiões, é hoje o que a física quântica começa a insinuar. O observador influencia o observado. O universo é maleável e a consciência é o molde. Tudo o que existe fora é apenas a projeção do que vibra dentro. A mente, quando desperta, não é uma simples ferramenta, é o próprio ateliê onde Deus se manifesta em miniatura. Para compreender o códice hermético, é preciso abandonar a ideia de que pensar é apenas raciocinar. O pensamento, para os antigos, era energia moldadora. Cada imagem mental, cada emoção, cada intenção gera uma onda que viaja pelo campo invisível e se condensa em forma. O pensamento é a primeira vibração, a semente da matéria. Quando você pensa, cria. Quando sente, energiza. E quando age, solidifica. Essa é a tríade hermética da manifestação. O universo não responde às suas palavras, mas à coerência entre o que você pensa, sente e acredita. Quando há harmonia entre esses três níveis, o mundo se curva diante da sua vibração. Quando há dissonância, a realidade se fragmenta em caos aparente. Os textos antigos afirmam: aquele que conhece a mente, conhece o universo. Essa frase resume todo o poder oculto do ser humano. A mente não é local, ela não está confinada ao cérebro. É um campo expansivo de energia consciente, interligado a tudo. O cérebro é apenas o tradutor dessa rede infinita, uma antena que capta e emite frequências. Assim como uma estação de rádio não cria o som, apenas o decodifica. O cérebro humano não cria os pensamentos, ele os sintoniza. Cada frequência de pensamento é uma estação vibracional, e o universo devolve aquilo que você está transmitindo. Se você transmite medo, recebe experiências que ressoam medo. Se transmite confiança, o mundo responde com pontes, oportunidades e sincronicidades. Os hermetistas descobriram 3 leis fundamentais que regem essa criação mental: intenção, imagem e emoção. A intenção é a direção, é o ato de escolher conscientemente o destino da energia. Quando você tem uma intenção clara, a mente se comporta como um feixe de luz atravessando a escuridão.
organizando o caos em torno de um ponto focal. A imagem é a forma. É o molde vibracional que a energia assume antes de se tornar matéria. Por isso, visualizar não é imaginar, é arquitetar. Cada detalhe que você visualiza cria instruções para o universo. A emoção é o combustível. É ela que dá vida à imagem. Sem emoção, o pensamento é apenas uma sombra. Com emoção, ele se torna uma força viva, magnética, pulsante. Quando intenção, imagem e emoção estão em harmonia, você cria realidades com precisão divina. Os magos herméticos chamavam isso de coerência vibracional. Eles sabiam que o universo é neutro, mas perfeitamente sensível à vibração. Não existe merecimento, apenas frequência. Você não recebe o que deseja, recebe o que vibra. Por isso, controlar a mente é mais que pensar positivamente. É aprender a emitir frequências que coincidam com o que se deseja experimentar. Um coração em paz, uma mente focada e uma emoção sincera formam o circuito perfeito da criação consciente. O Corpus Hermeticum descreve a mente humana como um espelho do intelecto divino. Nessa visão, o Criador não está separado da criação, mas se experimenta através dela. Você, eu, o universo, somos expressões de uma única consciência, fragmentos de um mesmo espelho, refletindo infinitas possibilidades. Quando você pensa, a mente universal pensa através de você. Cada ideia é uma fagulha do fogo original. A diferença entre o iniciado e o profano é que o iniciado sabe que está criando, enquanto o profano acredita que está apenas reagindo. Há um poder silencioso escondido no ato de imaginar. O universo inteiro se curva diante de uma imagem mantida com fé inabalável. É como se a energia invisível do cosmos buscasse preencher a forma que a mente sustenta. O segredo é não apenas visualizar, mas sentir, ver com o coração. O sentimento é o idioma que o universo entende. Se você pensa em abundância, mas sente escassez, a vibração real é de falta. A energia responde ao sentimento dominante, não à intenção declarada. Por isso, os mestres treinavam o corpo emocional, aprendendo a gerar sentimentos de plenitude antes de qualquer evidência externa. A mente é uma máquina divina que opera sob leis exatas, mas a maioria vive com ela em desordem, deixando pensamentos aleatórios assumirem o controle. Imagine um mago tentando conjurar energia com um espelho quebrado. Assim é a mente dispersa. O primeiro passo para dominar essa máquina é observar. A observação é o ato mais poderoso de todos, porque transforma o inconsciente em consciente. Quando você observa um pensamento sem se identificar, ele perde o poder sobre você. É como acender uma luz num quarto escuro. A sombra desaparece. Os antigos praticavam exercícios de coerência vibracional, simples e profundos. Feche os olhos, inspire profundamente. Ao inspirar, imagine uma luz dourada entrando pela sua cabeça, descendo até o coração. Sinta que cada célula se acende, como se o próprio universo respirasse em você. Ao expirar, imagine essa luz expandindo para fora, conectando-se com o campo que envolve tudo. Agora, visualize uma imagem, algo que deseja manifestar. Veja, mas principalmente sinta. Sinta como se já fosse real. Sinta a vibração da certeza, o calor da gratidão, a tranquilidade da realização. Nesse momento, sua mente e o universo estão em uníssono. Você não está pedindo, está lembrando? O Códice Hermético ensina que não há diferença entre um pensamento e uma forma. Ambos são energia em densidades distintas. O tempo que leva para um pensamento se tornar matéria é apenas o intervalo necessário para a vibração desacelerar até ser percebida pelos sentidos. É como ver o vapor se condensar em água.
Por isso, os iniciados nunca duvidavam. Sabiam que o invisível apenas aguardava o ponto de densidade certo para se tornar visível. A mente humana é o portal entre o eterno e o efêmero. É através dela que o divino experimenta a criação. Quando você pensa, cria universos. Quando ama, sustenta galáxias inteiras. Quando duvida, fragmenta mundos. E o mais extraordinário é que tudo isso acontece dentro de um campo de silêncio que continua intacto, observando, paciente, eterno. Esse é o verdadeiro templo, o espaço entre um pensamento e outro, onde habita o poder que tudo cria. Agora, compreenda. O segredo de Hermes não era ensinar magia, mas lembrança. Ele não falava de rituais externos, mas de alinhamento interno. O homem, quando pensa em harmonia com o cosmos, é o próprio Deus em ação. E quando esquece sua natureza, se torna escravo da energia que deveria comandar. O Códice Hermético não é um livro, é um espelho. E à medida que você o lê, não está apenas aprendendo, está se recordando de quem sempre foi, o Criador invisível por trás de todas as coisas. Exercício prático. Alinhar pensamento e vibração. Sente-se em silêncio. Respire profundamente. Escolha um pensamento que represente algo que deseja criar. Paz, prosperidade, cura. Observe a imagem se formar na mente. Agora, traga à tona a emoção que corresponderia à realização desse desejo. Sinta-a. Expanda-a até que envolva todo o seu corpo. Quando pensamento e emoção se tornarem um só campo, permaneça nele por alguns minutos. Você acabou de acionar a máquina divina e, a partir desse instante, o universo já começou a responder. Capítulo 3. O fluxo oculto. Como a energia se move. A energia é viva. Ela respira, circula, pulsa, responde. Tudo o que existe, do átomo ao pensamento, é movimento constante. Nada permanece imóvel, e é nesse movimento invisível que o destino é traçado. O que os antigos hermetistas descobriram é que a energia não apenas existe, ela obedece. Obedece à intenção, ao foco, à emoção e, sobretudo, ao fluxo. Quando esse fluxo é interrompido, nasce o sofrimento. Quando ele é direcionado, nasce o milagre. Por isso, o verdadeiro poder não está em ter energia, mas em deixá-la fluir. A vida é um rio sagrado, e você é tanto a água quanto a margem. O fluxo energético do universo segue um princípio simples, mas absoluto. Tudo o que é emitido retorna. Essa é a lei do ciclo, também chamada de lei da recepção e emissão. Tudo o que você envia, pensamentos, palavras, intenções, sentimentos, é lançado como uma onda que inevitavelmente retorna à sua fonte de origem. A cada instante, você está emitindo vibrações que se propagam pelo tecido invisível da realidade e voltam como circunstâncias, pessoas e eventos. É por isso que o sábio não reage. Ele observa o que retorna, pois sabe que cada experiência é apenas o eco do que ele próprio enviou. O tolo tenta mudar o reflexo no espelho, o iniciado muda o rosto diante dele. Assim, o segredo não é controlar o que volta, mas purificar o que parte. A energia humana segue o mesmo padrão cósmico de fluxo e retorno. Dentro de você, esse movimento acontece em forma de espirais ascendentes e descendentes, conectando o corpo físico ao campo etéreo. Os antigos egípcios, os hindus e os hermetistas falavam dos 7 níveis de energia humana, ou 7 planos de vibração. Cada um deles representa uma frequência específica, um degrau entre a matéria e o espírito. Plano físico é o nível da densidade, onde a energia se torna matéria. Representa o corpo, as ações e o instinto de sobrevivência. Quando bloqueado, gera cansaço,
Doenças e sensação de estagnação. Plano vital. É a energia que anima o corpo. Está ligada à respiração, ao movimento e à força de vontade. Quando equilibrado, dá vigor e entusiasmo. Quando drenado, traz apatia e desânimo. Plano emocional. Aqui, a energia toma forma de sentimentos. Amor, medo, raiva e alegria são frequências vibracionais. Emoções reprimidas bloqueiam o fluxo e criam distorções no campo. Plano mental. É o nível do pensamento criador. Cada ideia é uma corrente elétrica invisível moldando realidades. Quando em harmonia, a mente é foco. Quando caótica, é ruído. Plano intuitivo é onde a energia se torna sabedoria. A intuição não é adivinhação, é sintonia com o campo universal. Plano espiritual é o ponto de ligação com a mente divina. Quando esse plano vibra alto, a vida flui em sincronia. Plano cósmico, o último nível, onde o eu se dissolve e se percebe como parte do todo. É o estado de unidade com o universo. Esses 7 níveis funcionam como engrenagens de um mesmo relógio. Se uma trava, todas se atrasam. Um bloqueio emocional, por exemplo, pode gerar um desequilíbrio físico. Um pensamento repetitivo pode paralisar o corpo vital. Uma crença de escassez pode fechar o fluxo da abundância. Por isso, os hermetistas chamavam o ser humano de instrumento de 7 cordas, e o mestre é aquele que aprendeu a afiná-las. A energia se move em espiral, não em linha reta. Tudo o que você sente e pensa cria vórtices, correntes invisíveis que giram ao seu redor, como redemoinhos de luz ou sombras. Quando esses vórtices estão alinhados com emoções elevadas, a energia sobe, expande e se multiplica. Quando estão contaminados por medo, raiva ou culpa, ela desce, se contrai e se cristaliza em densidade. É assim que a energia se transforma em matéria. Primeiro vem a vibração, depois o padrão, então o evento. O que chamamos de realidade é apenas energia desacelerada o suficiente para ser vista. O Corpus Hermeticum descreve esse processo com precisão simbólica. Tudo o que é criado nasce na mente, toma forma na alma e se manifesta no corpo. A criação é um movimento triplo. Primeiro, a ideia, o impulso mental. Depois, a emoção. A energia vital que dá vida à ideia. Por fim, a ação, o momento em que a energia se densifica e entra no mundo. O ciclo completo é pensar, sentir, manifestar, observar e retornar. Essa é a respiração energética da existência. Quando esse fluxo é interrompido, surgem os bloqueios. E a energia bloqueada busca sempre uma forma de se libertar, seja através de sintomas físicos, explosões emocionais ou colapsos mentais. É por isso que os iniciados praticavam rituais de purificação. Não para espantar o mal, mas para limpar os canais por onde a energia flui. Eles compreendiam que energia parada apodrece, assim como a água que não se move. A purificação não é superstição. É manutenção vibracional. Os rituais herméticos de purificação seguiam 4 elementos fundamentais: fogo, água, ar e terra. Fogo simboliza a transmutação. O iniciado acendia uma vela e, diante da chama, visualizava suas emoções densas queimando. Esse ato não era apenas simbólico, era um exercício de conversão vibracional. Água representa a limpeza emocional. O banho com sal, ervas ou simplesmente a intenção pura de se purificar dissolve os resíduos energéticos acumulados no corpo sutil. Ar está ligado à respiração consciente. Inspirar profundamente e expirar com presença realinha o campo e faz o fluxo voltar ao eixo. Terra, o elemento do aterramento. Caminhar descalço, tocar o solo, sentir a natureza,
descarrega o excesso de energia e devolve equilíbrio. Esses rituais não precisam de misticismo excessivo, basta presença. O que purifica não é o ato, mas a consciência com que ele é feito. Quando você realiza qualquer ação com intenção clara, o universo responde, porque onde há intenção, há direção, e onde há direção, a energia flui. Os mestres herméticos ensinavam que o segredo da manipulação energética não está em forçar o fluxo, mas em remover o que o impede. É como um rio, a água sempre flui, a menos que algo a bloqueie. E quando o obstáculo é retirado, o movimento retorna naturalmente. Assim também é o ser humano. A energia divina já o atravessa a todo instante. Basta limpar os canais da mente, do corpo e da emoção. Agora, imagine sua energia como uma luz líquida percorrendo o corpo. Visualize-a fluindo desde a cabeça até os pés, em um movimento contínuo, como um rio dourado. Observe onde ela hesita, onde o fluxo parece mais lento. Esses são seus bloqueios. Não os julgue. Apenas respire e permita que o movimento se restabeleça. Sinta o calor se espalhar, a mente acalmar, o corpo se expandir. Nesse momento, você está em sintonia com o fluxo oculto que move o universo. A energia é o sangue invisível de Deus. Ela circula por tudo, se comunica com tudo e responde ao comando daqueles que a compreendem. Quando você vibra em medo, ela se contrai. Quando vibra em amor, ela dança. Quando você a ignora, ela se desequilibra. Mas quando a honra, ela se torna aliada. E é essa aliança que separa o comum do iniciado. A consciência de que tudo o que se move é sagrado, inclusive você. O segredo do fluxo é simples, mas profundo. Dar e receber são a mesma coisa. Quanto mais você emana, mais o universo devolve. Quanto mais prende, mais escassez cria. A energia é como a respiração. Você não pode inspirar eternamente sem expirar, nem doar sem receber. A harmonia está no ritmo. O equilíbrio é a melodia da vida. E então, lembre-se, controlar a energia não é segurá-la, é dançar com ela. Porque o universo é música, e você é o instrumento através do qual ele toca a própria eternidade. Capítulo 4. O jogo das polaridades. O universo é um espelho de contrastes. Tudo o que existe se manifesta em pares opostos, luz e sombra, quente e frio, vida e morte, som e silêncio, amor e medo. Essa dança entre extremos é o que mantém o cosmos em movimento. Os antigos chamavam esse princípio de lei da polaridade, e o Corpus Hermeticum a descreve como um dos segredos mais profundos da criação. Nada existe isoladamente. Todo positivo contém seu negativo. Todo alto depende do baixo, e todo começo já carrega o germe do fim. O erro do homem comum é lutar contra um dos polos, enquanto o sábio aprende a caminhar entre eles, dominando ambos sem se prender a nenhum, porque o equilíbrio não nasce da ausência de extremos, mas da consciência que os harmoniza. Hermes Trismegisto ensinava que o segredo do poder está em compreender o fluxo entre os polos e aprender a mover-se conscientemente entre eles. Tudo é dual, mas essa dualidade é apenas uma ilusão da percepção. A temperatura, por exemplo, é uma única energia que vibra em graus diferentes. O frio e o calor são a mesma substância em variação. O mesmo acontece com o bem e o mal, o amor e o ódio, a alegria e a tristeza. São diferentes intensidades de uma mesma força. O universo não separa, ele vibra. E quando você entende que toda dor contém sabedoria e toda sombra guarda luz, começa a se libertar do ciclo de sofrimento que prende a mente humana há milênios. O ser humano vive oscilando entre extremos. Quer controlar tudo, depois quer fugir de tudo. Ama intensamente, depois teme perder. Sorri num dia, afunda no outro. Essa oscilação é natural.
é o pêndulo da vida. O problema não está em balançar, mas em ser arrastado por esse movimento. O iniciado aprende a observar o pêndulo sem se identificar com ele. Quando sente raiva, reconhece que é energia crua. Quando sente tristeza, entende que é amor em movimento. Ele não foge da sombra. Ele a ilumina, porque fugir de um polo é se condenar a ser dominado por ele. A liberdade está em transformar o oposto em aliado. A arte de dominar os extremos emocionais começa com a consciência. Quando você sente algo intenso, não resista. Observe. Todo sentimento é uma forma de energia tentando se expressar. Se você reprime, ela se torna densa. Se você acolhe, ela se transmuta. O medo, quando observado com amor, se transforma em cautela sábia. A raiva, quando compreendida, vira força motriz. A tristeza, quando aceita, se torna compaixão. A transmutação não é negar a emoção, é convertê-la. Os alquimistas chamavam isso de magnum opus, a grande obra. Transformar o chumbo da dor no ouro da consciência. Essa é a verdadeira alquimia hermética. Não transformar metais, mas transformar frequências. A energia densa não é um inimigo, é matéria-prima. Quando você sente inveja, medo, ciúme, raiva, está segurando o poder bruto. O problema é o que faz com ele. A maioria o libera de forma destrutiva. O sábio o canaliza. Ele respira fundo, sente o calor da emoção e a direciona para algo maior. Uma criação, um propósito, uma expansão. Assim, o que antes o dominava, agora o impulsiona. O fogo que destrói também é o fogo que ilumina. Tudo depende de quem o controla. O princípio da polaridade também explica por que não existe luz sem sombra. A existência é construída em contrastes. A sombra não é o oposto da luz, é sua consequência. Quanto mais intensa a luz, mais profunda é a sombra que ela projeta. Isso significa que, quanto mais você evolui espiritualmente, mais aspectos internos são revelados. Não se assuste com isso. O surgimento da sombra é um sinal de expansão. É o convite para integrar o que antes estava esquecido. A escuridão interior não é punição. É uma porta para o autodomínio. Os textos herméticos dizem: os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Essa frase contém uma das chaves mais poderosas da realidade. Entender isso é compreender que não existe fracasso, apenas transição. Não existe dor eterna, apenas movimento vibracional. Tudo o que desce, sobe. Tudo o que termina, recomeça. A polaridade é o mecanismo que permite ao universo se equilibrar. E quando você domina o ponto de equilíbrio, o centro entre os polos, você se torna inabalável. Nesse estado, nada externo pode te perturbar, porque você já aprendeu a encontrar o eixo interno de onde tudo emana. No corpo humano, esse princípio também se manifesta. A energia vital flui entre polos, masculino e feminino, ativo e receptivo, sol e lua. O equilíbrio não está em anular um para favorecer o outro, mas em permitir que ambos coexistam em harmonia. O masculino é o impulso criador, o feminino, o espaço que o acolhe. O primeiro é o raio, o segundo, o cálice. Quando essas forças se unem em equilíbrio, nasce a criação consciente. É o casamento alquímico, o ponto onde a energia se torna pura luz. Os mestres herméticos realizavam um exercício conhecido como o ritual do equilíbrio. Eles acreditavam que, ao alinhar os polos dentro de si, o universo exterior também se realinhava. O ritual é simples, mas profundo. O ritual do equilíbrio. Sente-se em silêncio, de olhos fechados. Inspire profundamente e visualize um raio de luz branca descendo do alto da cabeça.
o polo positivo. Sinta-o como o princípio do fogo divino, o aspecto ativo, solar, a força do fazer. Agora, ao expirar, imagine uma luz prateada subindo do centro da Terra até seus pés. O polo receptivo. Sinta-a como o princípio lunar, o aspecto da intuição e da entrega. Deixe que ambas se encontrem no centro do peito, formando um sol dourado. Observe como elas giram, se fundem e criam um estado de neutralidade luminosa. Nesse ponto, você não é nem ação, nem passividade, nem luz, nem sombra. É apenas consciência pura. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Sinta o equilíbrio se expandir, o coração pulsar em harmonia, o corpo vibrar suavemente. Nesse momento, os polos se dissolvem e o fluxo do universo passa por você sem resistência. Essa é a frequência do Criador consciente, o ponto onde o caos e a ordem se unem e a energia responde instantaneamente à intenção. Com o tempo, você perceberá que o mundo exterior nada mais é do que um jogo de polaridades refletindo o seu estado interno. Quando estiver em paz, até o caos parecerá harmonia. Quando estiver em desequilíbrio, até a beleza parecerá ameaça. O jogo nunca cessa, mas o jogador desperto aprende a dançar entre luz e sombra com leveza, sem medo de nenhuma das duas. Porque o verdadeiro poder não é escolher um lado, é compreender que ambos são necessários. A luz mostra o caminho e a sombra revela onde ainda é preciso olhar. Quando você aceita os dois, deixa de ser jogado pelo pêndulo e passa a movê-lo. Nesse instante, o universo reconhece sua maestria e responde com uma nova forma de existência. Uma vida onde cada contraste é apenas mais uma oportunidade de criar equilíbrio. E assim, o iniciado sorri diante da dualidade, pois sabe, o segredo da criação está em vibrar no meio do caminho, no ponto em que tudo é um só. Capítulo 5. A mecânica divina da mente. O cérebro humano é a mais perfeita ponte entre o visível e o invisível. Ele é a máquina divina projetada para traduzir energia em pensamento, pensamento em emoção e emoção em realidade. Os antigos chamavam essa capacidade de logos, o verbo criador, o poder de transformar o invisível em forma. Hoje, a neurociência começa a confirmar o que os textos herméticos já proclamavam há milênios. A mente não está contida no cérebro. O cérebro é apenas o receptor e transmissor vibracional dessa mente universal. A consciência é o campo. O cérebro é o instrumento. Assim como uma antena não cria o sinal que capta, mas o decodifica, o cérebro humano traduz frequências sutis em percepções, ideias e sensações. O que chamamos de realidade é, na verdade, uma transmissão vibracional que o cérebro interpreta conforme sua sintonia. O Corpus Hermeticum dizia: tudo o que é criado nasce primeiro na mente universal. E a física moderna, em especial a quântica, se aproxima perigosamente dessa mesma verdade. O universo não é um palco fixo, mas um campo de possibilidades em constante colapso. As partículas subatômicas não têm forma definida até serem observadas. Elas são ondas de potencial. Isso significa que a consciência não é um produto do universo. É o próprio motor que o faz existir. Cada pensamento é uma onda lançada nesse campo, e cada observação é um ato criador. O que Hermes chamava de mente do todo, a ciência hoje chama de campo unificado. Quando o coração e o cérebro entram em coerência, ou seja, quando pensamento e emoção vibram na mesma frequência, o campo energético humano se expande, criando padrões de ordem que o universo reconhece e responde. Os estudos do Instituto HeartMath mostram que o coração gera um campo eletromagnético até 60 vezes mais potente que o cérebro,
capaz de influenciar não só o próprio corpo, mas também o ambiente ao redor. Quando você pensa com o coração e sente com a mente, ativa a mecânica divina que permite à energia se mover em harmonia. É o momento em que o humano se torna canal consciente do divino. Os hermetistas compreendiam isso intuitivamente. Eles sabiam que a mente é multidimensional, dividida em camadas vibracionais. A mente consciente, a superfície, é o nível da escolha e da lógica. A mente subconsciente é o campo fértil onde as sementes são plantadas. Já a mente supraconsciente é a ponte direta com o todo, onde a separação desaparece. A maioria das pessoas vive aprisionada entre a consciência e o subconsciente, presa a padrões repetitivos, memórias e crenças. Mas o iniciado aprende a acionar a mente superior, transcendendo o ruído e reprogramando a própria vibração. Essa é a verdadeira mecânica divina. Compreender que o pensamento é energia e que a emoção é o botão que liga a máquina criadora. O cérebro funciona em frequências mensuráveis: delta, teta, alfa, beta e gama. Cada uma representa um estado de consciência, um ponto de sintonia. Delta, 0,5 a 4 Hz. Sono profundo, onde o inconsciente é acessado e o corpo se regenera. Teta, 4 a 8 Hz. Estado meditativo e criativo, onde o subconsciente se abre. É o campo da imaginação e da reprogramação energética. Alfa, 8 a 13 Hz. Estado relaxado e desperto, onde o hemisfério racional e o intuitivo trabalham juntos. Beta, 13 a 30 Hz. Estado de vigília ativa, ligado ao pensamento lógico e à ação. Gama, 30 a 100 Hz. Estado de alta vibração associado a momentos de iluminação, insight e conexão espiritual. Os mestres herméticos buscavam conscientemente o estado teta-alfa, o ponto onde o cérebro desacelera e o campo energético se expande. Nesse estado, a mente se torna maleável e o universo se torna espelho. É por isso que meditar, respirar profundamente ou entrar em estado de contemplação são práticas tão poderosas. Elas mudam a frequência cerebral, alteram o campo vibracional e reorganizam a realidade ao redor. A ciência chama isso de coerência neural. O hermetismo chamava de unificação da mente. São nomes diferentes para o mesmo fenômeno. Quando o ser humano se alinha vibracionalmente com o campo universal, torna-se criador consciente. Nessa coerência, as sincronicidades se intensificam, os pensamentos se materializam com mais velocidade e o corpo físico entra em estado de equilíbrio. A energia flui sem resistência. Hermes dizia: a mente move o corpo e o corpo move o mundo. Essa frase contém a chave da alquimia mental. O cérebro não cria pensamentos, ele os canaliza, e quanto mais pura a mente, mais clara é a transmissão. É por isso que o silêncio é tão poderoso. Ele limpa o canal. A cada segundo de quietude, você recalibra sua antena interna e se aproxima da frequência do todo. É nesse espaço de silêncio que surgem os insights, as intuições, as respostas e as manifestações. A mecânica divina da mente funciona como um circuito elétrico. O pensamento é a corrente, a emoção é a voltagem e o corpo é o fio condutor. Quando o circuito está limpo, a energia flui com clareza. Quando está cheio de interferências, crenças negativas, medo, culpa, dúvida, o fluxo é interrompido. O trabalho do iniciado é eliminar essas resistências não para criar energia, mas para permitir que o que já existe se manifeste plenamente. A ponte entre a ciência e o hermetismo é a vibração. A física quântica diz que tudo é energia em diferentes frequências. O hermetismo afirma: tudo vibra. A neurociência mostra que o cérebro se reconfigura conforme a experiência, o que chamamos de neuroplasticidade.
O hermetismo ensinava que a mente molda a realidade conforme o hábito vibracional. São linguagens distintas descrevendo o mesmo fenômeno. O universo é mental e a mente é mecânica. Para expandir a energia mental consciente, é preciso unir atenção, intenção e emoção. Atenção é foco. Intenção é direção. Emoção é combustão. Quando essas três forças se unem, você entra no que os antigos chamavam de estado divino de criação. O tempo parece desacelerar, as ideias fluem com precisão, e você sente que o universo está te ouvindo. É nesse estado que a manifestação ocorre. Prática guiada, expandindo a energia mental consciente. Sente-se confortavelmente e feche os olhos. Inspire profundamente e imagine que cada respiração é um fio de luz dourada entrando em sua mente. Visualize o cérebro se iluminando, cada neurônio pulsando como uma estrela. Agora, imagine essa luz se expandindo além da cabeça, formando um campo radiante ao seu redor. Sinta-o crescendo até tocar o espaço, as paredes, o céu. Você é a consciência que observa o corpo e, ao mesmo tempo, o universo observando a si mesmo. Agora, pense em algo que deseja manifestar. Um propósito, uma cura, uma transformação. Visualize-o como se já fosse real, mas vá além da imagem. Sinta a emoção da conquista, o alívio, a alegria. Sinta o corpo reagir, o coração vibrar. Permaneça nesse estado por alguns instantes. Essa vibração é o comando. O universo já ouviu. O cérebro é o portal, mas a consciência é o viajante. Quando ambos caminham em harmonia, a realidade se curva, o tempo se dilata e o impossível se torna apenas uma questão de frequência. A mente humana não é uma prisioneira da matéria, é a mecânica divina que a molda. E quando o homem compreende isso verdadeiramente, ele deixa de pensar com o cérebro e começa a pensar com o próprio universo. Capítulo 6. O ritual da transmutação. Os antigos alquimistas jamais buscaram ouro nos metais, buscavam luz na alma. A verdadeira alquimia não acontecia em fornalhas físicas, mas dentro do templo invisível da mente. Transmutar energia é converter uma frequência densa em poder criador. É transformar medo em coragem, dor em sabedoria, sombra em força. Hermes Trismegisto dizia que nada se perde, tudo se transforma. E é nesse princípio que se revela o segredo dos magos antigos. A energia nunca morre, apenas muda de forma. E aquele que aprende a dirigir essa mudança domina o próprio destino. Os textos herméticos descrevem a energia como uma substância viva, maleável e sensível à consciência. O corpo humano é seu laboratório e a mente, seu alquimista. Cada emoção, cada pensamento é uma matéria bruta, aguardando ser refinada. O medo, por exemplo, é energia concentrada que vibra em baixa frequência. Mas, ao invés de expulsá-lo, o iniciado o acolhe e o transforma. Ele compreende que o medo é apenas fé distorcida. É acreditar intensamente em algo negativo. Quando essa fé é redirecionada, o mesmo poder que paralisava passa a mover montanhas. Essa é a essência da transmutação energética, converter vibração em consciência e consciência em criação. Os magos antigos sabiam que toda energia responde à respiração. Respirar é o ato mais sagrado da existência. O ar é o veículo do prana, o sopro vital que conecta o invisível ao corpo físico. Quando se respira conscientemente, reorganiza-se o campo energético e abre-se o canal entre a mente e o espírito. O método de respiração energética, ensinado nas escolas herméticas, é simples e poderoso. Consiste em inspirar a energia do universo, transmutá-la internamente e devolvê-la purificada. Essa prática desperta o magnetismo pessoal e fortalece o campo vibracional. Método de respiração energética. Sente-se em silêncio,
com a coluna ereta. Feche os olhos e coloque as mãos sobre o peito. Inspire lentamente pelo nariz, imaginando uma luz dourada entrando pela cabeça e descendo até o coração. Segure o ar por alguns segundos, sentindo a energia se acumular no centro do peito como um sol radiante. Ao expirar, imagine que essa luz se expande em todas as direções, dissolvendo qualquer bloqueio, medo ou tensão. Repita esse ciclo de respiração por 7 vezes. A cada ciclo, visualize a luz ficando mais intensa, mais viva, mais consciente. Após a 7ª respiração, permaneça em silêncio e apenas sinta o corpo vibrar. Nesse estado, você está conectado à fonte. É pura energia em movimento. O segredo dos alquimistas estava em compreender que a energia segue a atenção. Onde você coloca o foco, a energia se acumula. Por isso, o verdadeiro ritual começa quando a mente se aquieta. É nesse silêncio que a energia se reorganiza. A visualização hermética é a ferramenta que permite moldar essa energia de forma precisa. Os antigos ensinavam que imaginar não é fingir, mas programar o campo. Cada imagem sustentada com emoção se torna uma instrução vibracional. Visualização hermética de transmutação. Após as 7 respirações, visualize-se dentro de uma esfera de luz dourada. Dentro dela, toda a energia densa começa a se revelar. Medos, mágoas, dúvidas, culpa, veja-as como pequenas sombras dançando na luz. Agora, imagine que do centro do seu coração surge uma chama azul, suave e consciente. Essa chama não queima, ela purifica. Veja-a tocando cada sombra, dissolvendo-a, transformando-a em partículas luminosas que retornam ao seu corpo como energia nova. Sinta o calor subir pela espinha, a vibração se expandir. Você está convertendo densidade em poder. Os mestres chamavam esse processo de a grande respiração da alma. Eles sabiam que o segredo não estava em expulsar a escuridão, mas em integrá-la. A energia que você teme contém o poder que você busca. Por isso, todo medo é uma porta disfarçada. Ao atravessá-la, você encontra o tesouro escondido, a lembrança de que o poder sempre esteve em suas mãos. A transmutação é o ato de recuperar esse poder. A neurociência moderna confirma o que Hermes já ensinava. O cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado. Ele reage às imagens mentais com as mesmas respostas químicas e elétricas da experiência física. Isso significa que, ao visualizar conscientemente, você literalmente reconfigura seu sistema nervoso e sua vibração. Os antigos chamavam isso de acender o fogo interno. Cada emoção convertida é uma centelha desse fogo sagrado. A prática culmina no exercício do magnetismo, o ponto máximo da transmutação, converter medo em magnetismo. Exercício, converter medo em magnetismo. Sente-se em posição confortável. Inspire profundamente. Traga à mente algo que desperta medo, uma situação, uma lembrança, um desafio. Observe o medo sem fugir. Sinta-o como uma energia vibrando no corpo. Agora, imagine que esse medo tem cor, talvez cinza, talvez escura. Respire fundo e veja essa cor começar a mudar conforme sua respiração. A cada inspiração, ela se torna mais clara. A cada expiração, mais brilhante. O medo, antes frio, começa a esquentar, se transformar em uma luz dourada e pulsante. Essa luz é o magnetismo. O poder do seu campo expandindo-se. Agora, veja-se de fora, envolto por uma aura dourada, firme, radiante. Você não eliminou o medo, você o converteu em força. E essa força agora te torna magnético, atraindo tudo o que vibra em coragem, abundância e propósito. Quando essa prática é feita com presença, algo extraordinário acontece. O campo energético muda de polaridade. O que antes drenava, agora abastece.
É como se a alma recuperasse a energia que antes estava aprisionada na emoção. Essa é a alquimia do espírito, transformar sombra em combustível para a luz. Os magos antigos sabiam que, ao dominar esse processo, poderiam mover forças que o homem comum chamava de milagre. Mas o verdadeiro milagre não é fazer o impossível acontecer, é transformar o impossível em natural. Quando o medo vira magnetismo, a dúvida vira direção e a escuridão vira sabedoria. O iniciado não foge das tempestades, ele aprende a dançar com o raio. Porque transmutar é isso, dançar com o fogo da própria alma até que ele brilhe sem queimar. E quando isso acontece, o universo reconhece que você não é mais prisioneiro da energia. Você é o alquimista que a conduz. Capítulo 7. A linguagem da energia. Antes de existir qualquer palavra, o universo já compreendia o som do coração humano. Muito antes de aprendermos a falar, já estávamos comunicando com o cosmos através da vibração. Porque o universo não entende idiomas, ele entende frequências. Não é o que você diz que cria sua realidade, é o que você emana. As palavras são apenas ecos superficiais do que vibra em silêncio dentro de você. E é nesse silêncio que mora o verdadeiro poder. O Corpus Hermeticum dizia: Deus é som, e o som é vibração. Isso significa que cada emoção, pensamento e gesto é uma conversa energética com o todo. Mesmo quando você não diz nada, o universo está ouvindo. A energia não responde ao discurso, responde à coerência. Quando você diz, estou bem, mas vibra medo, o universo sente o medo. Quando afirma, sou grato, mas carrega a escassez, o universo sente a falta. Ele não lê suas frases, ele lê seu campo. A vibração é o idioma mais puro que existe, e o corpo é o instrumento que o traduz. O batimento cardíaco, o ritmo da respiração, a postura, o tom da voz, o olhar, tudo é linguagem energética. O corpo é o tradutor da alma. Quando o corpo está tenso, o universo lê resistência. Quando está aberto, relaxado e presente, lê permita. E a vida responde a esse comando invisível, mesmo que você nunca o tenha pronunciado. O verdadeiro poder das emoções silenciosas está no fato de que elas emitem frequência contínua, sem interrupção. Diferente do pensamento, que muda o tempo todo, a emoção cria campos estáveis. Se você mantém um estado interno de paz, não importa o caos ao redor. O campo quântico ao seu redor reorganiza-se para refletir essa paz. É por isso que pessoas serenas atraem soluções e coincidências milagrosas. Elas não pedem, apenas vibram. O silêncio emocional é o portal do domínio energético. Quando você aprende a sentir de forma consciente, começa a comandar o invisível com uma sutileza divina. A neurociência comprova que o corpo é uma antena viva. O coração, por exemplo, possui mais de 40 mil neurônios sensoriais. Ele pensa, sente e comunica-se com o cérebro através de impulsos elétricos e ondas magnéticas. O campo gerado pelo coração é tão poderoso que interage com o ambiente até 3 metros além da pele. Isso significa que, literalmente, sua vibração toca tudo o que o cerca. Cada pessoa, ambiente ou objeto ressoa com a energia que você emite. E quanto mais coerente é sua vibração, mais clara é a mensagem enviada ao universo. Os hermetistas chamavam essa coerência de anclagem vibracional. O estado em que a mente, o corpo e a emoção emitem a mesma frequência. Quando há alinhamento, o campo se estabiliza. Quando há conflito interno, a energia se dispersa. Imagine uma orquestra tocando uma sinfonia. Se um instrumento desafina, toda a música perde harmonia. Assim é o ser humano. Uma orquestra energética onde cada emoção é uma nota. As técnicas de ancoragem vibracional ensinam a afinar essa orquestra, criando um campo magnético de poder e equilíbrio.
Técnicas de ancoragem vibracional. Respiração consciente. Inspire contando até 4. Segure o ar por 4 segundos e expire por 4. Faça isso 3 vezes, imaginando que, a cada respiração, o corpo se expande em luz. Observação emocional. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Não racionalize, apenas sinta. Nomear a emoção dissolve sua resistência. Âncora física. Escolha um gesto, como tocar o coração ou unir as mãos, e associe-o ao estado de calma ou poder. Repita esse gesto sempre que desejar acessar essa vibração novamente. Com o tempo, o corpo associará o gesto à frequência desejada, criando uma âncora energética. Palavra semente. Escolha uma palavra que represente a vibração que quer sustentar. Amor, abundância, confiança. Ao repeti-la, não fale mecanicamente. Sinta sua frequência ecoando dentro de você até que o corpo inteiro vibre com ela. Essas técnicas reprogramam a comunicação entre corpo e universo. É como mudar o dial de uma estação de rádio. Quando você ajusta a frequência, o ruído desaparece e a mensagem chega clara. O universo não está distante. Ele está respondendo a cada sinal que você envia, consciente ou não. A maioria das pessoas tenta mudar a vida usando palavras, mas esquece que as palavras são ondas sem energia se não forem sustentadas por sentimento. Você pode afirmar, sou livre 1000 vezes, mas se o corpo vibra tensão, o universo recebe a mensagem de aprisionamento. Por isso, o segredo não é falar, é sentir. A emoção é o motor da manifestação, e o corpo é o veículo. Quando ambos se movem em harmonia, o universo não tem escolha senão responder. Os hermetistas praticavam diariamente um ritual chamado ritual de sintonia energética matinal. Eles acreditavam que o primeiro estado emocional do dia determinava a frequência de todas as experiências seguintes. O ritual era uma forma de alinhar-se ao todo, antes mesmo de abrir os olhos. Ritual de sintonia energética matinal. Ao despertar, não se levante de imediato. Permaneça deitado por alguns segundos, em silêncio. Inspire profundamente e imagine uma esfera de luz dourada no centro do peito. Essa luz é o seu campo energético despertando. Ao inspirar, diga mentalmente, eu recebo. Ao expirar, diga, eu emano. Repita por 7 respirações. Agora, visualize seu dia à frente, mas não com cenas, e sim com sensações. Sinta-se leve, em paz, guiado, protegido. Permita que essa vibração se instale em cada célula. Antes de levantar, toque o coração com a palma da mão e repita: hoje, eu sintonizo o universo com a minha vibração. Esse simples ritual cria uma assinatura energética que o acompanhará durante o dia. Ele reprograma o subconsciente para agir em harmonia com o campo universal. Tudo o que vier depois, pessoas, conversas, decisões, será atraído pela frequência que você emitiu ao acordar. Lembre-se, a energia é uma linguagem viva e você é tanto emissor quanto receptor. As palavras constroem pensamentos, mas é a vibração que constrói mundos. O universo não responde ao que você pede, responde ao que você é. Por isso, fale menos, sinta mais, pense menos, vibre mais. Porque quando o coração fala em silêncio, o cosmos inteiro se inclina para ouvir. Capítulo 8. A realidade como reflexo do campo interno. O universo não está fora de você. Ele é o reflexo ampliado do que vibra em seu interior. Tudo o que você vê, toca e experimenta é apenas a superfície espelhada de uma energia mais profunda, seu próprio campo vibracional. Os antigos chamavam isso de lei do espelho, e a ciência moderna o chama de efeito do observador. Ambos falam da mesma verdade eterna. O mundo não é algo que você observa.
É algo que você cria enquanto observa. A cada pensamento, a cada emoção, a realidade se curva discretamente, moldando-se à vibração dominante do seu campo. Hermes Trismegisto escreveu: "Tudo o que está fora é o reflexo do que está dentro." Essa frase, que pode parecer poética, é, na verdade, a fórmula da manifestação consciente. O universo é um espelho neutro. Ele não julga, não recompensa, não pune, ele apenas reflete. Se o reflexo não agrada, a sabedoria não está em tentar mudar o espelho, mas em mudar o rosto diante dele. Cada situação difícil, cada pessoa desafiadora, cada obstáculo é apenas um fragmento do seu próprio campo devolvendo informações. A realidade é uma conversa silenciosa entre o visível e o invisível, e você é o tradutor. A física quântica trouxe à luz o que os iniciados já sabiam há milênios. O simples ato de observar altera o comportamento da matéria. O efeito do observador provou que as partículas subatômicas existem em estado de potencial até que sejam observadas. Ou seja, a consciência não é uma testemunha passiva do universo, mas o próprio gatilho que o faz existir. Quando você compreende isso profundamente, entende que ver é criar. O olhar humano não é um reflexo da realidade, é um pincel que a pinta. Cada expectativa é uma profecia vibracional esperando para se cumprir. Mas há um detalhe que separa o iniciado do comum. O iniciado observa com intenção. Ele sabe que o olhar neutro cria caos, mas o olhar consciente cria ordem. O mundo externo é maleável como água, e o olhar é o molde. Quando você observa algo com amor, a energia se reorganiza. Quando observa com medo, ela se contrai. O segredo da criação está no estado de consciência durante o ato de observar. Os hermetistas chamavam o campo vibracional humano de espelho interno. Ele é composto de todas as suas crenças, emoções, memórias e frequências. Cada pessoa carrega dentro de si um holograma energético que projeta o mundo que experimenta. Por isso, dois indivíduos podem viver a mesma situação e ter percepções completamente diferentes. Cada um vê o reflexo do próprio campo. O universo é objetivo. O reflexo é pessoal. Reprogramar esse espelho é a verdadeira arte da transformação. Não se trata de mudar o mundo, mas de mudar a vibração que o projeta. A cada pensamento elevado, o espelho interno se limpa. A cada perdão, o reflexo se suaviza. A cada emoção de gratidão, o campo se expande. Então, naturalmente, o mundo externo começa a mudar, porque o universo não resiste à coerência vibracional. Ele se curva diante dela. Para reprogramar o espelho da realidade, é preciso 3 movimentos: observar, aceitar e transmutar. Observar, veja a realidade sem julgamento. O que você atraiu não é castigo, é feedback energético. Aceitar não é se conformar, é reconhecer a origem vibracional do reflexo. Transmutar, mude o estado interno. Se algo externo te incomoda, feche os olhos e pergunte: que parte de mim vibra nisso? Ao mudar essa parte, o reflexo muda. Essa é a verdadeira alquimia da consciência. O iniciado não luta contra o espelho. Ele o poliu, até que refletisse apenas a luz do seu próprio despertar. Os mestres antigos realizavam uma prática sagrada conhecida como o espelho de Hermes, usada para reprogramar o campo interno e realinhar a energia criadora. É uma técnica simples, mas transformadora, que une o poder do olhar, a intenção e o silêncio. Exercício: o espelho de Hermes. Encontre um espelho e coloque-o diante de você. Respire profundamente 3 vezes e olhe diretamente nos seus olhos. Observe o reflexo sem pressa, sem julgamento, sem narrativa.
Veja não apenas o rosto, veja a energia. Permaneça em silêncio e diga mentalmente: eu sou o criador do que vejo. Agora, traga à mente algo que deseja mudar na sua vida. Um medo, um padrão, um bloqueio. Sinta-o por um instante. Observe-o refletido ali em seus olhos. E então, inspire profundamente e imagine uma luz dourada irradiando do seu coração até o espelho, atravessando sua imagem e voltando para você. Faça isso 7 vezes, até sentir que o ar ao redor parece mais leve. Nesse instante, você limpou o reflexo. O campo interno foi recalibrado. Após o ritual, observe sua vida nos dias seguintes. Pequenas mudanças, coincidências e insights começarão a surgir. Isso é o espelho respondendo. A vibração foi alterada e a realidade está apenas acompanhando o novo ritmo. Com o tempo, você perceberá que cada pessoa que encontra, cada conversa e até cada obstáculo são apenas espelhos secundários mostrando facetas suas. O universo inteiro é uma sala de espelhos, e o propósito não é se perder neles, mas reconhecer-se em todos. Quando o iniciado atinge esse nível de consciência, ele deixa de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E passa a dizer: para que isso está me mostrando? Ele entende que o mundo é o reflexo do seu próprio aprendizado espiritual. A vida deixa de ser uma sequência de acasos e se torna um diálogo sagrado entre o ser e o infinito. Então, o espelho deixa de distorcer. O reflexo se torna claro, luminoso, puro. O observador e o observado se fundem. Nesse ponto, a dualidade desaparece e resta apenas a unidade. O Criador contemplando sua própria criação. Porque a verdade final é esta: o universo não é algo que você vê, é algo que você está sendo. Capítulo 9. O poder oculto do silêncio. Há um som que não pode ser ouvido, mas que sustenta todos os sons. Uma força tão profunda que não se manifesta em movimento, e sim em pura presença. É o som da criação antes da criação. O silêncio. Os antigos hermetistas o chamavam de o portal da não-ação, o ponto onde o universo se reorganiza e tudo volta ao estado original de energia pura. Porque antes de qualquer vibração, antes do primeiro átomo, antes do primeiro pensamento, existia o silêncio. E foi a partir dele que o todo se moveu, que a energia se dividiu e o tempo começou a existir. O silêncio é o útero do cosmos, e aquele que aprende a repousar nele redescobre o poder que antecede toda manifestação. O Corpus Hermeticum ensina que Deus é mente e o universo é o pensamento de Deus. Mas o pensamento de Deus nasceu do silêncio. É nele que o divino se prepara para criar. É nele que a energia encontra direção. É nele que o homem desperto se reconecta à fonte. Porque o silêncio não é ausência de som. É o espaço onde a vibração se organiza antes de se expressar. Assim como a nota musical nasce do espaço entre dois sons, a criação nasce do intervalo entre dois pensamentos. O silêncio é o campo onde o invisível respira. Vivemos num mundo que teme o silêncio. As pessoas o preenchem com ruídos, palavras e distrações porque o silêncio confronta. Ele mostra o que está escondido. No entanto, os mestres sabiam que é exatamente nesse confronto que mora o poder. Quando você permanece em silêncio, as máscaras caem, o ego se dissolve e a verdade emerge. A mente barulhenta tenta controlar. A mente silenciosa observa. E é a observação, não o esforço, que move a energia de forma suprema. Os alquimistas chamavam isso de a arte da não-ação, o poder de agir sem agir, de transformar sem interferir. Quando a mente entra em quietude profunda, o campo energético se equilibra sozinho. É como um lago que se acalma e volta a refletir o céu. Nesse estado, a energia volta ao fluxo original, o corpo se cura e a realidade se realinha.
O silêncio é o ponto zero da criação. Tudo o que existe vibra entre som e quietude, entre movimento e repouso. Saber se mover é sabedoria. Saber parar é maestria. O som da quietude é um paradoxo. Ele não vibra como som físico, mas é a vibração mais pura que existe. Quando o iniciado mergulha no silêncio, percebe que o próprio ar tem ritmo, que o corpo tem uma música interna, que até o coração do universo pulsa em ondas silenciosas. É um tipo de som que não entra pelos ouvidos, entra pela alma. O silêncio profundo não é vazio, é plenitude concentrada, e é dessa plenitude que nasce o poder. As escrituras herméticas descrevem o silêncio como a linguagem dos deuses. Nele, não há necessidade de rituais, de palavras ou de pedidos, apenas presença. A presença é o estado vibracional mais alto que um ser humano pode alcançar, porque ela não tenta alterar o universo, apenas se torna um com ele. Quando você está totalmente presente, o campo ao redor responde instantaneamente. É o mesmo princípio do efeito do observador. O simples ato de observar com consciência altera a realidade. O silêncio é o observador em sua forma mais pura. A energia da observação é o coração da manipulação energética. Tudo o que é observado com atenção plena se transforma. Não há esforço, apenas foco. O olhar consciente é o toque invisível do espírito. Quando você observa um pensamento, ele perde o poder de te controlar. Quando observa uma emoção, ela se dissolve. Quando observa o mundo, ele se reorganiza. A observação consciente é a mais alta forma de comando. E o silêncio é o altar onde esse comando é emitido. Os mestres sabiam que a mente humana é uma corrente de sons internos, vozes, lembranças, diálogos, ruídos mentais. Cada pensamento é uma onda que se propaga no campo. Quando o iniciado aprende a silenciar, ele cessa a interferência dessas ondas e permite que a energia universal flua em sua pureza original. Nesse momento, ele não está criando, está permitindo que o universo crie através dele. É o estado de cocriação plena, onde o eu se dissolve no todo. Silenciar não é reprimir, é observar sem reagir. É estar no centro do furacão, onde tudo gira em volta, mas o núcleo permanece imóvel. A mente comum busca respostas, a mente silenciosa é a resposta. Quando você mergulha profundamente no silêncio, percebe que tudo o que sempre buscou já estava ali, apenas coberto pelo ruído dos pensamentos. O silêncio é o espaço onde Deus sussurra. Os textos herméticos falam que no silêncio habita o conhecimento secreto. É por isso que os antigos magos realizavam longos períodos de recolhimento. Eles compreendiam que o som interior é o mapa da própria energia. Cada ruído mental representa um desequilíbrio vibracional. E ao silenciar, o som interno muda, a vibração se eleva e o campo se purifica. É como afinar novamente o instrumento da alma. A ciência moderna chama isso de ressonância neural. Quando o cérebro entra em estado de coerência profunda, sincronizando os hemisférios esquerdo e direito, o resultado é paz, clareza e expansão. A vibração cerebral desacelera para frequências alfa e teta. O corpo produz ondas eletromagnéticas harmônicas e o campo energético se torna estável. O silêncio, portanto, é uma tecnologia espiritual e biológica. Ele reprograma o sistema nervoso, reduz a densidade emocional e restabelece a harmonia natural do corpo e da mente. O portal da não-ação era o exercício final dos iniciados herméticos. Eles acreditavam que quem dominasse o silêncio dominaria o próprio universo. Não se tratava de meditação comum, mas de uma rendição completa ao fluxo universal. Era o ponto em que o ser deixava de tentar criar e simplesmente se tornava a criação. Exercício,
o portal da não-ação. Sente-se em um lugar tranquilo. Desligue todos os ruídos possíveis. Feche os olhos. Respire lenta e profundamente, mas sem tentar controlar o ar. Deixe o corpo respirar sozinho. Observe o som sutil da respiração. Sinta o peso do corpo, o contato com o chão, o ritmo do coração. Agora, imagine que cada pensamento é uma nuvem passando no céu da mente. Não tente afastá-los, apenas observe. Veja como eles vêm e vão. Permaneça imóvel. Aos poucos, o intervalo entre os pensamentos se expandirá. Nesse espaço silencioso, sinta uma presença. Não uma presença externa, mas o próprio campo vibracional do universo respirando em você. Permaneça nesse estado pelo tempo que desejar. Você entrou no portal da não-ação. Nesse estado, você não emite vibração desordenada. Você se alinha à vibração primordial do todo. E é nesse ponto que a manipulação energética se torna absoluta, porque já não há você manipulando. Há apenas o universo se movendo através de você. É a entrega total ao fluxo. Quando retorna desse silêncio, tudo parece mais nítido. As cores, os sons, as sensações, tudo carrega uma qualidade nova, como se a realidade tivesse sido polida. E, de fato, foi. Porque o silêncio limpa o espelho da percepção. Ele dissolve os ruídos mentais que distorcem a visão. O que resta é o real, puro, vibrante, divino. Com o tempo, o iniciado aprende a levar o silêncio consigo, mesmo em meio ao caos. Ele fala, mas sua essência permanece quieta. Ele age, mas o movimento vem de um centro imóvel. Ele vive, mas já não se identifica com o barulho do mundo. Esse é o verdadeiro domínio energético. A capacidade de estar em qualquer situação sem perder o eixo vibracional. O silêncio é o maior dos mestres, porque não ensina com palavras, mas com vibração. Ele não dá respostas, dissolve as perguntas. E, quando não há mais perguntas, tudo o que sobra é a verdade. Nesse espaço, o ser humano se torna novamente parte da mente divina, lembrando que nunca esteve separado dela. No final, todos os rituais, todas as palavras e todas as práticas convergem para o mesmo ponto: o silêncio absoluto. Porque é nele que a energia volta à sua forma original, livre de ruído, pura como a luz antes do som. Quando o iniciado mergulha fundo o bastante, ele percebe que o silêncio e Deus são a mesma coisa. E então compreende o segredo supremo dos magos antigos. As criações mais poderosas não nascem do grito, mas da quietude. É no silêncio que o universo escuta com mais atenção. É no silêncio que o poder se manifesta. E é no silêncio que o Criador e a criação voltam a ser um só. Capítulo 10. O retorno ao centro divino. Chega um momento na jornada em que o buscador percebe que não há mais nada a buscar, nenhum poder a conquistar, nenhuma técnica a dominar, nenhum segredo a desvendar. Tudo o que parecia distante sempre esteve dentro. O controle da energia não é um ato de força, mas de lembrança. Lembrar-se de que você é a energia que tenta controlar. O universo nunca esteve fora. Ele é o espelho da sua própria consciência. O domínio energético dos magos e mestres antigos não era um poder sobre o mundo, mas um poder sobre si mesmos. Um retorno silencioso ao ponto de origem, ao centro divino, onde o todo e o eu se tornam um só. O Corpus Hermeticum termina com uma frase que contém toda a verdade. Tudo é mente. O universo não é uma máquina material, é um pensamento vivo em eterna expansão. Cada estrela é uma ideia do divino. Cada ser humano, uma centelha da consciência original, explorando sua própria criação. Tudo o que existe vibra dentro da mente do todo. E cada um de nós é uma onda dessa mente infinita.
Controlar a energia é recordar que somos pensamentos conscientes dentro do pensamento maior. E quando esse entendimento desperta, a separação cessa. Não há mais eu e o universo. Há apenas consciência, existindo em infinitas formas. O retorno ao centro é o retorno à origem vibracional. É o instante em que o ser percebe que o ciclo da criação, pensar, sentir, manifestar, não termina, mas se perpetua em movimento eterno. A vida não é um acontecimento, é um estado contínuo de criação. Tudo o que você vê é o eco de uma vibração anterior, e tudo o que você vibra agora já está criando o amanhã. Esse fluxo é infinito, e o Criador consciente dança com ele, sem tentar pará-lo, sem tentar acelerar. Ele se torna o ritmo, ele é o movimento. Quando você entra em coerência com o todo, sente a fusão, não como um fenômeno místico, mas como um reconhecimento natural. É o momento em que a mente se aquieta, o coração se expande e a respiração se torna a mesma do universo. Você sente o pulsar das estrelas no próprio peito. Sente que o vento não sopra fora, mas através de você. O corpo, a mente e o espírito se alinham como um feixe de luz que retorna à fonte. E, de repente, tudo faz sentido, porque o poder que parecia oculto nunca esteve escondido. Estava apenas esquecido sob o ruído dos pensamentos. O retorno ao centro é o ponto em que o buscador se transforma em mestre, não porque saiba mais, mas porque precisa de menos. Ele entende que o verdadeiro domínio não está em alterar a realidade, mas em vibrar em harmonia com ela. O mestre não luta contra o que é. Ele vibra tão puramente que o universo se molda espontaneamente ao seu estado interno. A energia que antes exigia esforço agora flui sem resistência, porque já não há quem manipule, há apenas o fluxo natural do ser. Os hermetistas diziam que o mestre é aquele que consegue permanecer em paz no meio da tempestade, porque aprendeu que a tempestade também é ele. Quando há fusão, até o caos é sagrado. O calor e o frio, a luz e a sombra, a vida e a morte, todos se tornam expressões do mesmo campo de consciência. O universo é uma sinfonia, e o mestre é o músico que entendeu que não precisa tocar todas as notas. Basta manter a vibração certa e o resto se harmoniza. Nesse estado, não há mais busca por proteção, prosperidade ou iluminação, porque o ser compreende que já é tudo isso. A prosperidade é o reflexo natural de uma mente em paz. A proteção é a vibração da confiança total. A iluminação é o simples ato de estar presente. O retorno ao centro não é uma chegada, é uma lembrança. O todo sempre esteve aqui, e você sempre esteve dentro dele. A fusão com a energia universal é o ponto em que o ego se dissolve na luz que o criou. A mente humana, outrora inquieta, agora se torna um espelho tranquilo refletindo o infinito. Nesse espelho, o universo se vê e se reconhece. E nesse reconhecimento nasce o amor supremo, o amor que não busca, apenas é. O iniciado que atinge esse estado não precisa mais falar de poder, porque o poder se tornou parte de sua respiração. Ele anda devagar, fala pouco e sua presença já transforma o ambiente. É o silêncio vibrando em forma humana. A física quântica chama esse estado de coerência total, quando todas as partículas vibram em harmonia, gerando um campo unificado. O hermetismo chamava de o ponto do um, o estado onde não há polaridade, nem conflito, nem desejo. É o instante em que o Criador contempla a criação e percebe que ambos são a mesma consciência se experienciando de lados diferentes do espelho. O retorno ao centro divino, ritual de fusão com o todo. Sente-se em silêncio, com os olhos fechados. Inspire profundamente e imagine que o ar entra como luz dourada, descendo até o coração.
Sinta essa luz se expandindo, preenchendo cada célula, cada pensamento, cada espaço dentro de você. Agora, imagine essa luz se expandindo além do corpo, envolvendo a sala, a cidade, o planeta, o céu. Permita-se dissolver nessa luz. Não há mais dentro e fora. Você é o ar que respira, o som que vibra, a luz que pulsa. Fique nesse estado de fusão. Não peça nada, não pense em nada. Apenas seja. Nesse momento, você retornou ao centro. Quando abre os olhos após essa prática, o mundo parece o mesmo, mas algo mudou profundamente. O centro se moveu para dentro de você. Agora, o universo gira ao redor da sua paz. Tudo o que era resistência se torna fluxo. Tudo o que era busca se torna presença. Esse é o estado de criação contínua. Você já não cria para ter, cria porque é da sua natureza criar. E essa é a verdade final do Corpus Hermeticum. Tudo é mente. O universo é mental, e o Criador e a criação são uma coisa só. Quando você pensa com amor, o universo ama através de você. Quando vibra em gratidão, o cosmos floresce ao seu redor. E quando entra em silêncio absoluto, o todo respira dentro do seu coração. No fim, o verdadeiro mestre não é aquele que manipula a energia, mas aquele que se torna um com ela. Ele não busca poder, ele vibra poder. Não busca luz, ele emana luz. Não busca paz, ele é a própria paz. Porque o domínio supremo não é controlar o universo, mas lembrar que você é o universo em forma de consciência. E assim, o iniciado retorna ao ponto de onde partiu. Não o mesmo, mas desperto. Ele compreende que toda a jornada foi um espelho e que o destino final sempre foi o mesmo, o reencontro com o centro divino, o ponto imóvel que vibra eternamente, o coração invisível de todas as coisas. Porque no final, quando tudo se cala, quando o som desaparece e o tempo cessa, só resta uma verdade. Simples, silenciosa e absoluta. Você é a energia. Você é a mente. Você é o todo. Epílogo. O juramento dos guardiões da energia. Agora que você atravessou os portais do invisível, nada mais será o mesmo. O que antes era acaso, agora é escolha. O que antes era destino, agora é criação. Você se tornou guardião de uma força antiga, a energia que molda mundos, que obedece à mente e responde ao coração. Mas lembre-se, esse poder não é uma arma, é um espelho. Ele reflete o que você é, não o que você diz ser. Use-o com consciência, porque cada vibração que emite é uma semente lançada no tecido do universo. Cada emoção é um feitiço, cada pensamento, um comando, e a energia que você domina também te observa. Ela aguarda em silêncio, pronta para manifestar o que seu coração realmente vibra. Os antigos juraram jamais usar esse poder sem amor. Agora, o juramento é seu. Que suas criações nasçam da luz, que suas intenções sejam puras e que o universo, ao te refletir, reconheça em você aquilo que sempre foi, um fragmento desperto da mente divina.